Olá, meu nome é Fábio Rocha e já faz um tempinho que eu não publico vídeos, então resolvi fazer um básico sobre desenvolvimento Android. Bem, o aplicativo que nós vamos desenvolver vai estar posteriormente disponível no fgrweb.com.br, que é meu site. O aplicativo tem o nome de Meu Peso e visa, neste primeiro instante, claro, efetuar o cálculo de IMC e exibir o resultado na tela. Posteriormente, eu quero implementar funcionalidades de salvar em banco para acompanhar o peso, se há melhoras, se há pioras. Bom, primeiro vamos entender o que o aplicativo vai fazer. O aplicativo ele vai fazer o cálculo de IMC, ou seja, o índice de massa corporal, que é o cálculo realizado para medir a obesidade, adotado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, sendo o padrão mundial de avaliação de obesidade. Como é feito esse cálculo? O cálculo é realizado através da seguinte forma: o IMC é igual ao peso dividido pela altura ao quadrado. Bom, então nós já temos aqui algumas informações importantes que nosso aplicativo vai ter que ter uma solicitação de peso e uma solicitação de altura para que seja efetuado o cálculo. Esse cálculo, quando resultar um número, ele vai ter que exibir se a pessoa está com peso acima do normal ou normal. Bom, a tabela indica que se o IMC estiver abaixo de 17, ele está muito abaixo do peso ideal. Se tiver entre 17 e 18,49, está abaixo do peso ideal. Entre 18,5 e 24,99 está no peso ideal. Entre 25 e 29,99 está acima do peso ideal. Entre 30 e 34,99 já é indicado uma obesidade. Entre 35 e 39,99, uma obesidade severa, e acima de 40, obesidade mórbida. O aplicativo terá uma tela semelhante a essa, em que a pessoa pode colocar o peso, a altura e vai ter um botão de verificar o IMC. Vamos ao desenvolvimento. Abram o Eclipse ADT, que pode ser feito download direto no site Developer Google. Posteriormente eu vou disponibilizar algum vídeo de configuração, mas vocês podem achar vários na internet. Dentro do ADT a gente vem em novo projeto. Esse novo projeto tem que ser um Android Project, que é o responsável para a criação de um aplicativo Android. O nome do nosso projeto vai ser Meu Peso. Bom, neste caso, nome do aplicativo, o nome do projeto é Meu Peso. Aqui é o pacote principal, que eu vou colocar o meu site, .fgrweb.meupeso. Aqui seria o mínimo requerido, depende das suas configurações. Eu vou deixar aqui no meu o padrão. Em outro vídeo eu vou explicar com detalhes todas essas informações. Vou avançar. Aqui eu não precisaria utilizar algumas coisas, como customização do ícone, que eu vou deixar o ícone padrão nesse momento. Posteriormente eu vou ensinar como alterar isso. Então eu vou avançar. Aqui são os ícones padrões. Notem que ele traz de vários tamanhos, a depender do seu dispositivo. Aqui aonde estão suas imagens, caso você tenha imagens de ícones que você queira utilizar, você pode fazer uso, não é o meu caso. Eu vou avançar. Aqui ele vai perguntar se é para criar Activity. Activity é o cara que é responsável aí pela tela, por administrar minha tela. Então, vou criar uma Activity em branco. Aqui é o nome da minha Activity, posso alterar. Vou deixar o nome padrão nesse instante e vou dar um Finish. Ele vai criar o meu projeto aqui. Note que o projeto ele já abriu aqui o Java desse meu projeto. Ele vai estender Activity, que é o responsável pela tela. Ele já vai fazer algumas importações da própria Activity, né? E ele traz aqui a primeira parte do meu aplicativo. Bom, se vocês olharem na estrutura de diretório, existe src, que é onde está o meu código, né, meu peso. Existe aí outros diretórios, mas alguns principais é o bin, que é onde vai ficar o meu aplicativo depois de compilado, né, o meu aplicativo que eu posso jogar no meu dispositivo, e o meu res, que é o meu diretório de recursos. Dentro de res, nós vamos fazer o uso aí
do diretório Layout primeiro, que é onde está a tela que nós vamos trabalhar. Aí nós temos ActivityMain.xml. Se vocês prestarem atenção, ele tem o mesmo nome da MainActivity invertido, mas é um XML. Esse arquivo XML é o responsável pela tela. O arquivo Java é o cara que pega a tela e manipula ela. Vamos lá, ActivityMain. No ActivityMain, nós temos o modo gráfico, o Graphics Layout, que permite eu manipular por aqui, e o modo XML, que permite que eu manipule manualmente. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é que esse layout, que nós estamos aqui, se vocês forem no código, ele já vem padronizado como Relative Layout, que posiciona os objetos um em relação ao outro. Nós vamos alterar esse modelo vindo aqui em Outline. Se vocês olharem, está aqui, ó, Relative Layout. Vou clicar com o botão direito e vou fazer um Change Layout, ou seja, vou alterar o meu layout. Para esse modelo que nós vamos trabalhar, nós vamos usar aí o Table Layout, que é um layout que vai organizar os meus objetos em células, como se fosse uma tabela, né, do Excel. Então, Table Layout e OK. Bom, agora em código, ele já vem com TextView. Esse TextView eu vou explicar já o que é, eu vou apagá-lo e deixar o resto por padrão. Está aqui a minha tela do meu aplicativo. Bom, o nosso aplicativo utiliza pouquíssimos ícones, pouquíssimos objetos aqui da nossa paleta. Aqui, se vocês olharem, tem uma paleta com os objetos principais. Nós vamos utilizar basicamente o TextView, que é o antigo label. É uma caixa de texto, de saída de texto simples, que serve para colocar título, passar informação para o usuário, mas não permite entrada de dados. Nós também vamos utilizar o Edit Text, que é uma caixa de entrada de texto. Aí sim permite que o usuário interaja com vocês. E vamos usar um botão. Além disso, nós vamos usar linhas nesse meu layout. Então, vamos começar aqui em Layout. Se vocês olharem aqui, tem Table Room. Tá? Eu vou adicionar uma linha. Já colocou a linha aqui. Dentro desta linha, eu vou colocar primeiro aqui um campo de texto. E embaixo vou colocar aqui, coloquei o médium, que é um texto médio, e vou em Text Field e vou colocar uma caixa de entrada. Notem que as caixas de entrada, dependendo da versão que vocês tiverem, tem vários modelos. Esse modelo vai indicar o tipo de teclado que vai aparecer para a pessoa. Nós vamos utilizar o numérico, visto que o peso da pessoa ou a altura da pessoa vai ser um número. Nós temos o número inteiro e aqui nós temos o número decimal, ou seja, números que contêm vírgula. Então vamos utilizar o número decimal, colocar aqui na frente. Vou inserir outra linha. Dentro dessa outra linha vou colocar mais um texto médio aqui e vou colocar mais uma caixa de texto. Novamente eu tenho aqui uma caixa de texto numérica. E por último, vou colocar mais uma linha. Nesta última linha agora eu vou colocar um botão. E vou colocar um texto na frente desse botão. Bom, o que eu quero fazer com isso? Eu quero algo semelhante a isso daqui. Eu quero o peso, eu quero a altura e eu quero um botão que quando a pessoa clicar vai verificar o meu peso. Tá? Aqui quando eu clicar em verificar ele vai exibir algo aqui na frente. Ok? Agora vamos alterar os textos que estão nessas caixas de texto aqui. Tá? Primeiro aqui, para fazer, clique com o botão direito e aí vem em editar texto. Eu tenho duas formas de editar texto, colocando direto a informação ou jogando uma nova string, que ele vai criar dentro de um arquivo chamado strings, e lá permite que vocês façam a internacionalização do aplicativo. Em outras versões desse vídeo eu vou explicar melhor esse detalhe, mas para esse momento eu tenho que vir aqui em new string, colocar a variável que eu quero, nesse caso eu vou colocar lbl de label peso, e o string, que é o texto que vai aparecer, eu vou colocar peso. Ok?
Ok, já foi trocado para peso. Faço o mesmo para cá, edit text, novo, nesse caso LBL, altura, lembra, LBL porque é um campo de texto somente de saída de dados, ou seja, é um label. E aqui eu vou colocar altura. No botão, eu vou colocar BT IMC. E aí eu vou colocar verificar IMC como texto. BT porque é um botão, tá? Não vão esquecer disso. Pronto, verificar IMC. E aqui eu vou colocar TXT, LBL e IMC. Não coloco nada, vou colocar OK e OK. Eu tenho um campo de texto vazio, que inicialmente não tem nada, mas vai armazenar a minha informação, meu resultado. Bom, agora eu tenho esses campos de texto que eu vou alterar o ID dele para ficar mais fácil de eu manipular. Então, vem o botão direito, editar texto, editar ID, tá? Edit texto, eu vou colocar txt peso, vai ficar muito mais fácil de eu manipular. É um campo de texto e txt altura. Bom, fiz a minha tela aqui, minha tela já tem o botão. Agora nós vamos fazer o que? Vamos fazer a codificação, vamos fazer o código que vai manipular essas entradas de texto, de peso e altura lá no mainActivity.java. Bom, se vocês olharem aqui, ele já tem pegando o ciclo de vida, que é o onCreate. Ao criar a aplicação, ou seja, quando eu abro lá, passa pela criação, ele vai abrir o layout. Bom, e tem onCreate Option Menu, que também vai criar o menu básico. Agora nós vamos criar uma função, na verdade um método, porque é orientado a objetos, para o botão cadastro. Então eu vou criar com public, vai ser public, void, porque não tem retorno, e vou colocar bt imc. A ação. Então, eu coloquei uma ação. Para ele receber uma entrada de dados, eu tenho que colocar uma view v e abrir. Vou ter que importar essa view. Botão aqui, import view. Pronto, já não vai ter mais o erro. E aí eu vou começar a codificar. Primeira coisa é pegar os dados que estão no formulário e trazer para variáveis locais. Então, eu vou criar aqui, nesse caso, um edit text, txt peso, igual, aí eu vou usar edit text, aqui é a conversão, vou buscar na tela, ou seja, vou usar o find view by ID vai fazer uma busca lá no meu XML dos meus objetos que está lá. Vou usar o R, ID, e aí txt peso e ponto e vírgula. Bom, vamos importar aqui, fazer um import. Vamos voltar lá no meu XML e salvar para poder ele aparecer, senão ele não vai. Pronto. Agora ele para de dar erro. Vamos ver o que ele apareceu de erro aqui. Ainda nada. Edit text, txt altura, igual, edit text, find, r.id. Aí eu tenho txt altura. Pronto, trouxe os dois. Já trouxe o peso e a altura. Agora eu vou também capturar aquele campinho que eu quero exibir o resultado. Então, que é um campo de text view, que eu chamei de label. Então, text view lbl
res. Vamos olhar o nome que eu não lembro como que eu coloquei. Eu não alterei o nome. Então vamos alterar aqui para LBL res, para saber que é o resultado que vai ficar aqui. Vou salvar, vem aqui, edit, text, view, find, pronto, r.id.lblres, ponto. Aqui então eu tenho capturando já as informações dos dois campos de texto e capturando aí e pegando as variáveis txt peso, txt altura e label res. Agora eu vou começar a fazer a minha manipulação. Primeira coisa, eu tenho que verificar se a pessoa preencheu antes de clicar os campos. Então, se txt peso ponto get text. Então, se o texto digitado, vou converter para string, né, e vou verificar o tamanho. Se o tamanho for menor ou igual a 0, aí eu vou fazer o que? Vou exibir algo na tela. Neste caso, eu vou exibir aonde? Eu vou exibir dentro do próprio campo, que é o txt peso ponto set error. Vou colocar a mensagem que eu quero, preencha o campo peso, ponto e vírgula, e vou colocar o foco no campo peso, txt peso ponto request focus. Pronto. Então nesse caso eu estou falando que se tiver vazio, a pessoa clicar no botão, ele vai exibir, preenche o campo peso e vai colocar o foco nesse campo. Então, agora vamos fazer o mesmo para txt altura ponto get text ponto to string ponto tamanho, mesma coisa, mesma regra, menor ou igual a 0, txt altura ponto set error, preencha o campo altura, txt altura ponto request focus. Pronto. Então aqui nós verificamos e colocamos foco nos dois. Se tiver tudo ok, se ele não tiver vazio, então ele vai começar a fazer o que está aqui embaixo. Bom, o que nós vamos fazer? Vamos usar o try para não ter problema. Aqui eu vou criar variáveis peso, altura e IMC. Double, aqui não precisava ser double, poderia ser float também. Vai ser utilizado neste caso, pois o campo pode ter vírgulas, então nós vamos preferir utilizar já o tipo float aqui. Vou criar uma string de mensagem. Aqui vai armazenar informação, se está no peso, fora do peso, e eu vou colocar peso igual double, float parse float. Aqui então nós estamos fazendo a conversão, e aí eu vou colocar txt peso ponto get text ponto toString.
Vou fazer o mesmo pela altura. Igual float.parse txt altura ponto getText ponto toString. Pronto, capturei então aqui o peso e a altura. Agora eu vou falar que o IMC é igual peso dividido pela altura vezes altura, ou seja, altura ao quadrado, ponto e vírgula. Então aqui eu já sei qual é o meu IMC. Agora nós vamos começar a efetuar aí a verificação do IMC da pessoa. Como? Com se. Se IMC for menor do que 17, eu vou usar toast.makeText. O toast.makeText vai exibir uma mensagem e depois vai desaparecer nesse nosso caso. Então eu quero o getBasicContext. Vou colocar aqui a mensagem que é para exibir muito abaixo do peso. E aqui a duração que eu quero. Que nesse caso eu quero curta, tempo curto. Neste caso também eu vou colocar aqui que a mensagem igual muita. Vamos inverter aqui para ficar mais inteligente. Vamos fazer só assim, depois eu pego no final e só mando exibir uma vez, em vez de exibir 30 mil vezes a mesma coisa. Então, isso daqui eu vou tirar daqui e vou deixar só a mensagem. Senão, se IMC maior ou igual a 17 e IMC menor ou igual a 18.49. Então, mensagem abaixo do peso. E assim eu vou fazendo para todos aqueles que nós temos aqui. Ou seja, eu fiz o primeiro, fiz o segundo, vou fazer o peso ideal e assim vai. Senão se IMC maior ou igual a 18.50 e IMC menor ou igual a 24.99. Aqui é o peso ideal. Senão se IMC maior ou igual a 25 e IMC menor ou igual a 29.99, aí eu vou colocar de mensagem acima do peso. Senão se, opa, vamos corrigir aqui, é IMC, pronto, IMC maior ou igual a 30 e IMC menor ou igual a 34.99. Mensagem igual obesidade 1. Senão se IMC aqui já começa a ser preocupante, né? Aqui já começa a ser preocupante, que é obesidade nível 1, maior ou igual a
35 e IMC menor ou igual a 39,99. Mensagem igual obesidade 2. Aqui já é considerado severa. E senão, se IMC maior ou igual a 40, mensagem igual obesidade 3 mórbida. Bom, aí nós cobrimos todas as obesidades aqui. Aí nós vamos fazer, em vez de exibir muito abaixo do peso, a gente vai exibir a mensagem e também vamos fazer no LBL res exibir essa mensagem que aí vai ficar. O outro vai dar uma piscada. Então eu vou mostrar os dois. Set text. Aqui eu vou colocar a mensagem. Pronto. Nosso aplicativo aqui já está quase completo. Agora eu vou fazer um catch exception x. Quando ele pede para salvar, ele vai perguntar se eu quero utilizar o TF, porque eu utilizei a senha, então eu vou usar o TF aqui. Aqui eu vou colocar a mensagem x.get mensagem de erro. Vou colocar aqui o e show. Opa, mesma coisa aqui, ponto, show. Pronto, nossa aplicação já está quase pronta. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no meu botão, lá no meu Activity, nesse meu botão, e falar que esse botão vai ser vinculado, na verdade, ao meu código ali. Tá? Para fazer isso, eu vou aqui no XML, vou procurar o meu botão. Está aqui o meu botão. E eu vou colocar Android, on clique. E aqui eu vou colocar o nome da minha função. Vamos relembrar o nome da função. Aqui. Pronto. Nossa aplicação já está pronta. Basta clicar aqui para executar. Eu posso vir aqui, dar executar, e aí ele vai rodar como aplicação Android. Neste caso, ele vai abrir o emulador e vai começar a executar minha aplicação, basta eu fazer os testes. Esse vídeo, pessoal, na verdade é só um básico para mostrar como funciona a criação de uma aplicação. Posteriormente, eu quero mostrar essa aplicação evoluindo, salvando em banco de dados, possibilitando que o usuário salve e acompanhe como está seu andamento, se ele emagreceu, se ele aumentou o peso no passar do tempo. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pessoal, manda e-mail, manda informação, tá? Colaborem perguntando, fazendo novos questionamentos, que a gente vai evoluindo e fazendo novos vídeos. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.